Você que está aí já nos acompanhando na nossa página no Facebook, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui de um modo particular, entrando na sua casa, na sua igreja doméstica, para hoje falarmos sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2021. Uma campanha ecumênica, uma campanha que nós devemos de fato vivenciar nesse tempo de quaresma. Então você que está aí hoje é nosso convidado a participar. Não se acanhe em fazer perguntas, que a nossa equipe da Pascom irá passar para a gente a sua pergunta, e se nós tivermos aqui acompanhando todo o nosso roteiro aqui, você perguntar aí e a gente conseguir responder a sua pergunta, nós vamos responder fácil. Então hoje nós estamos aqui no nosso cenário, junto com a campanha da fraternidade, ou cartaz da campanha da fraternidade, que é Cristo é a nossa paz, do que era dividido se fez uma unidade. Isso é uma palavra muito forte, né? Então que nós devemos de fato vivenciar o que era dividido se fez unidade. Nós vimos nesses dias de hoje que tem muita coisa dividida. Nós devemos de fato fazer unidade. Então hoje, aqui eu não vou ficar sozinho, claro, vou chamar aqui para me acompanhar hoje. Vocês acham que não conhecem ele, mas tudo bem. Chamo aqui com vocês o Marcos Abraão, que vai acompanhar para nós conversarmos sobre a campanha da fraternidade 2021. Boa noite, Augusto. Boa noite. Boa noite, equipe da Pascom que está aqui conosco. Boa noite você que nos acompanha pela página da área pastoral São Simão Pedro. Estamos aqui, hoje para falar sobre a campanha da Fraternidade 2021. Então, eu convido a você se sentar para nós começarmos. E você não deixe de participar conosco. Então você já está escutando aí o hino da campanha, o hino dessa campanha, que fala muito sobre esse diálogo. O que você achou do hino deste ano, Marcos? Olha, o hino desse ano está muito lindo, né? Desde o ano passado, que eu já vinha pesquisando ele, ele foi lançado em outubro, mais ou menos. E quando eu fiquei sabendo que era uma toada amazônica, eu já fiquei feliz por aí, Começou por aí. E justamente para mostrar a diversidade da igreja, para mostrar que a igreja é ecumênica, a igreja católica ela é universal, E hoje a gente vê aí algumas críticas relacionadas à campanha da fraternidade, mas a galera precisa compreender um pouco mais, o que é o ecumenismo. O próprio documento que a gente vivencia hoje na igreja católica, o Concílio Vaticano, ele é um concílio ecumênico, Ele foi um concílio ecumênico justamente para a igreja católica se abrir às demais realidades do mundo. E também a letra do hino, A letra do hino traz em si uma essência muito forte, refletindo o chamado, o convite: venham todos vocês, venham todos reunidos num só coração. Depois dizendo que nós estamos reunidos em nome de Cristo, que é nossa paz, que, como diz o lema da campanha. E depois falando também da questão dos discípulos de Emaús, que é onde a campanha biblicamente vai se pautar, Apesar de aqui do lema da campanha da fraternidade ser Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, que está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, a campanha da fraternidade de fato vai se pautar nos discípulos de Emaús, lá no Evangelho de Lucas, onde ali os dois discípulos se encontram com Jesus já depois de ressuscitado. Com isso, o Cristo é a nossa paz, do que era dividido se fez uma unidade. É um tema forte, sim, mas como você já relatou, é um tema que está gerando
polêmica. É uma campanha que está gerando polêmica. De fato, ela é a 5ª campanha ecumênica, né? E ela vem num contexto tão bonito que é o tempo da quaresma, né? Para de fato ver se a igreja está disposta a vivenciar esse tempo da quaresma, trabalhando a campanha da fraternidade. Para você, Marcos, nesse ano, de fato, vai dar para vivenciar essa campanha da fraternidade? Nós, como igreja, nós, como leigos e leigas, que a campanha é para nós que somos leigos e leigas que estão aí, né? Claro, não é exclusivo só nossa dos leigos e leigas, mas de todos. Como ela é ecumênica, então ela vai abranger diversas pessoas, diversas raças, cores e etc. por aí. O que você acha sobre isso? Bom, a campanha da fraternidade já é uma tradição na igreja no Brasil há 70 anos, né? Desde 1972, salvo engano, que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quem nos representa no magistério, inclusive falando, né, que as críticas são enormes, dizendo que a CNBB não nos representa como católicos, como que ela não faz parte do magistério. Ela faz parte do magistério, faz parte do colegiado dos bispos, tá? E nos representa como católicos, sim. É a conferência que rege a igreja no Brasil. Bom, nós estamos vivenciando hoje a 5ª campanha ecumênica, né? 5ª campanha da fraternidade ecumênica. A primeira foi em 2000, quando na virada do milênio, né, o CONIC conversou com a CNBB, né, e a CNBB deu a cada 5 anos, 1 ano, né, para o CONIC fazer a campanha da fraternidade. A palavra ecumênico é interessante, Augusto, porque ela vem do grego, né? Oikumene, né? Oiko, casa, mene, comum. Casa comum, né? Esse termo, inclusive, a gente ouve muito falar, né? Com as encíclicas, com as cartas apostólicas do Papa Francisco, né? Desde a Laudato Si, que o Papa Francisco vem falando nessa questão também da casa comum, né? E também não apenas a casa comum ambiental, mas também a casa comum religiosa, né? Porque Cristo não é propriedade da Igreja Católica, Cristo não é propriedade da religião tal, da igreja tal. Nós somos propriedade de Cristo, né? Então nós somos irmãos em Cristo. Ele faz unidade, Ele consegue fazer essa unidade. Se fosse por nós, Augusto, de fato, unidade não existia, porque cada um ia puxar para a sua sardinha, né? Mas Cristo, Ele quer nos fazer unidade. Ele veio para isso. Ele veio para que nós todos sejamos irmãos, né? Então, quando Cristo, quando Paulo lá nos Efésios diz que Cristo é a nossa paz, ele justamente diz isso: olha, Cristo quer que nós busquemos essa paz, que seja uma paz inquieta, uma paz que nem diria Dom Pedro Casaldáliga, né, que rompa com o silêncio dos muros do cemitério, né, que todo mundo sabe como é a paz de cemitério, né, uma paz sombria, né, uma paz que não é muito legal, né? Mas Dom Pedro Casaldáliga vem nos dizer que ele nos pede, inclusive, essa paz, que o Senhor nos dê essa paz inquieta, que brota na luta, né? Que brota na ação, que brota em fazer de fato pelo irmão, e no rosto do irmão também ver Cristo, né? Porque não adianta a gente buscar apenas o céu, se a gente não faz aqui o nosso papel, né? O reino de Deus começa aqui. O reino de Deus já chegou, né? Jesus sempre dizia isso: o reino de Deus já chegou. Então o reino de Deus começa aqui para a gente chegar lá no reino definitivo. Então esse reino que já chegou, que nós devemos ainda cultivar, ser unidade de fato, né? E, como disse, ser uma polarização. Eu acho que está faltando isso, né? Falta a gente entender de fato. Então, essa campanha desse ano, como retrata o cartaz, que eu acho que todos já tiveram acesso, de uma ciranda, né? Uma ciranda que ela não está fechada só em um grupo, né? Mas em diversos grupos, diversas pessoas, para que possam ter essa unidade, né? De fato. Sim, aqui se você que já teve acesso ao cartaz, eu acho que você deve estar vendo aqui, mas nós temos diversas pessoas aqui, né? De crenças, de religiões, de não crenças, inclusive, né? Porque o ecumenismo envolve também a gente aceitar quem é
quem crê em alguma coisa, mas também aceitar que não crê em ninguém, né? E daí dialogar, né? O bispo, que é o presidente do Regional Sul 1 da CNBB, me fugiu o nome dele agora, ele falava uma coisa muito bonita hoje, né? Que o pessoal está reclamando, né? Muita gente reclamando, porque tem uma pastora, tem um pastor que fala algo diferente da Igreja Católica, que destoa da Igreja Católica. Ele dizia justamente o seguinte, né? Que se eles falassem a mesma coisa que a gente, eles seriam católicos, né? Mas eles não são católicos. E tipo, o diálogo se faz com o diferente, né? O diálogo se faz com o diferente, porque se nós todos pensássemos igual, Augusto, não precisaria de diálogo, né? Justamente por causa do diálogo que nós vemos polarizações enormes, né? Polarizações de ódio, a polarização na política, né? A polarização na igreja hoje, né? Com essa galera aí que bate na campanha da fraternidade direto, mas que não compreende o sentido. Na verdade compreende, né? Na verdade querendo ou não, quer criar um cisma na igreja para que a campanha da fraternidade não exista mais, né? A verdade é essa. Eles querem de fato acabar com a campanha da fraternidade, mas que nem diria o nosso arcebispo, né, Dom Irineu Román, essas pessoas que batem na campanha da fraternidade, que não querem a campanha da fraternidade, dá para contar nos dedos, né? Então nós que somos a grande maioria, vamos levar à frente. A gente nota também que essa ciranda nota que não tem nem primeiro nem último, mas sim que cada um caminhe no mesmo sentido, né? No mesmo trabalho. E é uma coisa que está sendo muito difícil caminhar no mesmo sentido, no mesmo trabalho. Claro, cada um tem uma ideia diferente, uma metodologia diferente, mas se de fato nós colocamos Cristo no centro e respeitando o diálogo de cada um, tudo flui. Mas nós estamos vendo que nós temos até o conflito dentro das nossas igrejas, né? Dentro, fora, então é uma coisa que nós não estamos tendo diálogo para poder prosseguir. E você percebe também, Augusto, que não é uma ciranda fechada, né? Não é uma ciranda que se fecha. No cartaz da campanha, entre o cadeirante e a criança, existe uma abertura, né? Justamente a criança não pega na mão do cadeirante, justamente para isso, para dizer que a ciranda está aberta, né, para quem quiser entrar, para quem quiser chegar. O cristianismo também é isso, né? A casa comum é isso, o ecumenismo é isso, é dar a mão, mas também abrir a ciranda para que todo mundo possa entrar, para que todo mundo possa dançar essa mesma ciranda, que é a ciranda da vida, né? E a vida é o sonho de Deus, né? Cristo é a nossa paz, porque a vida é o grande sonho de Deus. Então, assim como a criança espera que alguém entre nessa ciranda, que seja uma ciranda de fraternidade, e de fato, todos são convidados a entrar nessa ciranda. Todos são convidados, independente de credo, raça, cor, orientação sexual, sabe? Porque todos nós somos em Cristo irmãos, né? Todos nós somos em Cristo irmãos, e é por isso que a igreja se preocupa com a vida, né? Por isso que a igreja se preocupa com a dimensão social, né? E a campanha da fraternidade vem justamente para nos dizer isso. Olha, a quaresma é tempo de conversão, né? A quaresma é tempo de conversão, é tempo de rezar, é tempo de jejuar, é tempo de fazer penitência, mas também a conversão está aqui, quando eu olho para o outro e vejo Cristo no outro, principalmente no pobre, sabe? Principalmente no pobre. Primeiro, porque fora dos pobres não há salvação, né? Se a gente compreender o Evangelho, o que Jesus nos quer dizer, fora dos pobres não há salvação, sabe? Uma igreja, que nem diria um amigo meu, Padre Alisson, uma igreja que fala muito em alma, que só fala em alma, ela esquece de pregar as bem-aventuranças, ela esquece de chegar nos destinatários do reino, que são justamente os pobres, os oprimidos, os excluídos da sociedade. E a gente vê tantos hoje, né, excluídos e oprimidos, os refugiados, né, que estão chegando em outros países por conta de perseguição, inclusive por perseguição de fé também, né? Católicos que estão em outros países que são perseguidos por causa da fé também, cristãos. Aqui no Brasil, os candomblecistas, que enfrentam uma onda muito grande de ódio, né? O pessoal não consegue compreender a diversidade do Brasil, a diversidade de religiões do Brasil, né? Então já
já levam a questão para o lado mal, né? E, infelizmente isso acontece muito. E Jesus Cristo veio para quebrar todas essas barreiras de preconceito, né? Essas barreiras aí que nos levam às polarizações, que nos levam ao ódio, e vem justamente para amenizar, né? Vem para acalmar o mar, né? Quando a tempestade está forte, ele vem justamente para dizer, olha, o caminho é por aqui, o caminho é esse caminho que a gente deve seguir. Olhando aqui o nosso contexto do nosso Brasilzão aqui, que é muito grande. É um Brasil que tem uma grande miscigenação, né? É um Brasil que passa tantas gente. Claro, é um povo bem acolhedor, mas que ao mesmo tempo que ele acolhe, é um país também que discrimina, que tem muita desigualdade, né? A gente vê isso muito com a parte pobre, é o desemprego, é aquelas pessoas que não têm o direito básico de vida, né? Então a gente vê muito isso. Então as campanhas da fraternidade vêm trabalhando isso em favor do povo, em favor do pobre, aquele que é oprimido, aquele que é excluído. Muitas vezes a sociedade o oprime, né? Em vez de ajudar e estender a mão, como diz no evangelho desse domingo, Jesus viu aquele impuro e estendeu a mão. É o que está faltando nós, estendermos a mão para o próximo, sem olhar a quem, sem querer algo em troca, né? Nós precisamos trabalhar nessa ciranda. É uma ciranda que ela não pode parar, mas ela tem que estar rotativa, mas que a gente abranja todos, não olhando só um ou visando só um, né? Que a gente vê que a gente está trabalhando em um modo particular, visando sempre o lucro, sempre as grandes coisas, as grandes empresas, e estamos fugindo de fato desse contexto. Justamente, quando tu falavas do lucro, eu me lembrava muito aqui da questão dos povos indígenas, né? O povo costuma muito dizer, né, que a terra dos povos indígenas é uma terra que não dá produção, é uma terra improdutiva, uma terra pobre. Mas, na verdade, é pelo contrário, né? A terra dos indígenas é uma terra muito rica. É uma terra rica porque aquilo para eles é solo sagrado, né? Eles não querem usar a terra para o lucro. Eles não querem usar a terra para fazer dinheiro. Eles querem usar a terra justamente para cultivar o que Deus deu, né? Para preservar o que Deus deu, e nos dão uma lição com isso, né? Inclusive a ciranda é muito inspirada também nos povos indígenas, né? Porque quando eles se preparam para uma ação, eles sempre fazem, né? Sempre buscam as forças, né? Dos ancestrais, dos encantados, justamente nas cirandas, né? E a gente sente de fato uma energia muito forte ali. Então, quando a gente vê que o mundo hoje, nesse sistema capitalista que é totalmente devastador, principalmente para o pobre, né? Quando nós vemos hoje, por exemplo, Augusto, em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19, que os pobres estão demorando a tomar vacina por falta de políticas públicas, e essa falta de política pública, na verdade, é um projeto para que a vacina não chegue lá no pobre, para que não chegue na periferia. A gente percebe, sabe, que o grupo de riscos, na verdade, se transformou no grupo dos ricos, porque os ricos, grande maioria, já tomou a vacina, sabe? E sempre quem está ficando para trás é o pobre, e a desigualdade começa daí, né? E quando a gente fala que Cristo fez a opção pelos pobres, não necessariamente que ele fez a opção pela pobreza, né? Porque logicamente que a gente quer superar a pobreza, né? A gente quer superar as desigualdades. Cristo fez a opção pelos pobres porque são eles os que aos olhos da sociedade são os inválidos, sabe? São os improdutivos, no linguajar muito brasileiro hoje, né? São os vagabundos, né? Ah, não, é pobre é vagabundo, é trabalhador é vagabundo, né? Quem é rico, quem é da elite fala muito isso, né? Inclusive por esferas de governo, né? Que não aceitam que o pobre tenha ascensão social, né? Que o pobre ascenda socialmente. E isso Cristo também vem quebrar. Cristo vem nos ensinar a quebrar, né? Eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estava nu e tu me vestistes. Estava preso e tu foste me visitar. Então, se nós não compreendemos essas palavras de Cristo e a gente continua ainda querendo que a igreja fique apenas na oração,
e a oração é uma palavra muito bonita, né? Porque ela nos leva ao agir. Ora, mas age, né? Ora e a oração. Se nós ficarmos nesse pensamento de que apenas a gente rezando a gente vai alcançar o reino dos céus, a gente não compreendeu o projeto de Jesus Cristo. A gente ainda não compreendeu o que Ele veio nos dizer. E para Ele ser a nossa paz, a gente precisa compreender Ele integralmente. No divino, no humano, sabendo que Ele está presente na Eucaristia, mas sabendo também que Ele está presente no pobre. Então a gente vê esse contexto aí, uma miscigenação muito grande. E de fato, o tempo da quaresma nos leva a refletir, né? Como o teu cântico diz, agora é tempo de ser igreja, caminhar junto e participar. É o que falta a gente, esse caminhar, essa união, né? Então, fraternidade, diálogo, compromisso de amor, né? Está faltando esse diálogo, esse compromisso, o amor ao próximo, não somente da mesma religião, mas de outras religiões, que como diz a nossa campanha, né? Abrange cada um, seja o religioso, seja o não religioso, seja aquele que acredita em Deus, seja aquele que não acredita em Deus. Aquele que acredita nos seus próprios santos, nas suas imagens, nos seus deuses, né? Caminha junto, amor ao próximo, respeitar esse diálogo, né? Justamente, o diálogo é necessário se ter sempre, né? Por exemplo, quando o texto base da campanha, aqui no número 68, ela fala da questão LGBTQI, né, que é um grupo social que sofre muito, né? O citado Atlas da Violência, de 2020, mostra que o número de denúncias de violências sofridas pela população LGBTQI+, registrada no Disque 100 no ano de 2018, foi de 1.685 casos. Ou seja, foi muito caso. E a igreja, quando traz isso para a gente refletir, a igreja não está dizendo que ela concorda com a orientação dessas pessoas, mas ela está dizendo que é um grupo que sofre. É um grupo que está sendo marginalizado, é um grupo que está sendo assassinado todo dia, sabe, que está sofrendo preconceito, que está sofrendo discriminação, e que a igreja precisa olhar também para essas pessoas, essas pessoas que estão à margem, sabe, que a cada dia que estão conquistando seus direitos, mas precisam conquistar mais ainda, né? O direito à sobrevivência, principalmente. Elas não lutam por nada mais do que a sobrevivência. Elas só querem viver, né? Viver do jeito que elas querem, do jeito que elas optam a viver. E a igreja justamente traz essa reflexão para a gente, né? Que por mais que não concorde com a orientação, mas a gente precisa incentivar a vida. E a vida está acima de qualquer coisa. A conversa está muito boa aqui, mas eu vou só parar um momentinho, só para dar aquele alô para quem está nos assistindo, nos acompanhando. Aí comente conosco, participe conosco, tá? Você é muito importante nesse momento para a gente. Ainda mais nesse tempo de pandemia que você não pode estar indo às igrejas, você não pode estar reunido em aglomeração. Então eu dou aquele alô para o Van, para o Júnior, para o Francenilson Castro, lá em Manaus. Aquele abração para você que nos assiste aí em Manaus. A Eliane, todos vocês que estão nos assistindo. Sua participação é muito importante para nós, tá? Então participe conosco, escreva, deixe seu comentário conosco aqui, né? Então a Eliane diz assim, muito bom esta live sobre a campanha da fraternidade, parabéns. Nós te agradecemos a sua participação e continue participando conosco. Eu vim para que todos tenham vida. Então, como você estava dizendo, que traz o nosso texto base, né, Marcos? É um grupo que está sendo marginalizado pela uma sociedade que oprime, né? Preciso de respeito, preciso de diálogo, né? Como a gente sempre vem dizendo, você não é obrigado a aceitar a opção sexual, a opção religiosa de cada um, mas você sim tem o direito e o dever de respeitar. De respeitar cada um, seja na sua ideologia de pensamento, de gênero, algo que abrange assim, a gente devemos respeitar. Claro, para algumas coisas a gente não vai ter o mesmo pensamento, mas isso não quer dizer que eu devo excluir ou diminuir, né? Mas incluir,
né, incluir. E hoje, quando eu vi a reportagem, né, da TV Vida com o presidente do Regional Sul 1, ele dizia: é porque o pessoal está dizendo que a campanha da fraternidade é ideológica. Sim, ela é ideológica. A campanha da fraternidade é ideológica. Quem segue a ideologia de defender os pobres, quem segue a ideologia de defender os oprimidos, vai embarcar na campanha da fraternidade, né? Infelizmente, nós temos muitos grupos aí que não compreenderam. Na verdade, ou compreenderam ou fazem de má fé, né, uma campanha totalmente contrária à campanha da fraternidade, né? Porque são pessoas que são ditas católicas, né, mas que estão fora da comunhão eclesial, né? Estão fora da comunhão da igreja, porque estão expondo a igreja ao ridículo, né? Estão expondo a igreja, criticando de forma veemente a igreja. E se você critica a igreja na pessoa do Papa Francisco, na pessoa dos bispos, da CNBB, você é considerado alguém que está fora da comunhão da igreja também, né? Alguém que está fora da comunhão eclesial. É chato a gente falar isso, né? Porque a gente está falando justamente do diálogo, né? A gente está falando justamente do ecumenismo, e a gente não consegue, né, às vezes, fazer esse ecumenismo dentro da própria igreja. Está faltando o compromisso com o amor. Compromisso com o amor, né? O compromisso com o amor. Porque se a gente... Posso colocar aqui para nós agora. A gente estamos sendo hipócrita de vir aqui falar algo e não fazer. Justamente. Né? Então o que adianta só nós estarmos falando e não colocar em prática, não fazer? Não adianta. Porque entre a fé, a esperança e a caridade, a mais importante delas é a caridade, né? Sim, já dizia nas cartas, né? Então a gente volta a bater na mesma tecla toda vez que a gente fala de algo que incomoda o outro. Muito difícil, porque são os assuntos delicados, mas precisa ser falado. Precisa ser colocar a exposição, né? Porque se a gente não fala, continua sendo um povo excluído, continua sendo um povo não ouvido, né? Então a gente fica assim na mesma coisa, só passando por cima, camuflando, colocando os panos quentes. E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos caminhar juntos. Justamente. E aí muita gente, né, tá falando, quando, por exemplo, a gente fala hoje da liberação de armas, né? Muita gente falando contra a campanha da fraternidade, mas não dá um pio para falar, por exemplo, da liberação de armas. E quando a gente vai com esse argumento, ainda dizem: mas e o aborto? A igreja é contra o aborto, sempre será contra o aborto, assim como será sempre contra a liberação de armas. Né? Para quem não sabe, o Papa Francisco, ele mudou um pedaço do catecismo da igreja, onde o catecismo dizia, né, que em casos de urgência poderia se usar armas, não sei o quê. E aí o Papa Francisco veio e mudou totalmente, né? O Papa Francisco veio nos dizer: em caso nenhum o católico, o cristão deve usar arma, em momento nenhum, né? A nossa arma tem que ser justamente para derrotar as armas, tem que ser justamente a Bíblia, tem que ser o diálogo, tem que ser o ecumenismo, né? Como ele já bem nos diz, né? Que ele quer uma igreja em saída, e essa igreja em saída também quer dizer que ele quer uma igreja em diálogo, né? E quando ele diz também que ele quer uma igreja pobre para os pobres, ele quer uma igreja que dialogue com as diversas realidades do mundo, e uma igreja não fechada em si. Que seja uma igreja que caminhe, uma igreja em saída, uma igreja samaritana. Uma igreja samaritana, né? Justamente. Que seja uma igreja samaritana, que vê, tem compaixão e cuida, independente da circunstância. Né? Então a gente vê assim que nós temos que andar fazendo alianças, como fez os discípulos em Emaús, como diz o próprio hino da campanha, né? Então a gente às vezes o medo nos retrai para a gente não fazer, mas se a gente não faz, a gente continua na mesmice, né? Então não é o medo que a gente fala de chegar e bater boca, essas coisas tudo, não, é de ajudar, arregaçar as mangas, vamos lá, vamos caminhar junto, formarmos aliança para andar num só compasso, numa só roda. Isso mesmo. E aqui, Augusto, eu queria lembrar algumas palavras do Dom Pedro Casaldáliga, né, que hoje estaria completando 93 anos, né, o nosso grande Dom Pedro Casaldáliga, a quem no Facebook eu faço homenagem, né, com o meu sobrenome.
O Dom Pedro Casaldáliga fez essa oração, né? Dá-nos, Senhor, uma paz que luta pela paz, a paz que sacode com a urgência do reino, a paz que invade com o vento do Espírito a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração do refúgio. A paz das armas rotas, que na derrota das armas. A paz do pão e fome da justiça. A paz da liberdade conquistada. A paz que se faz nossa, sem cercas nem fronteiras. Que tanto é Shalom como Salam. Perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, Senhor. Essa paz marginal, forte esse termo, né? Dá-nos essa paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Para realizar essa caminhada quaresmal, dialogando e comprometidos com a sociedade mais justa e amorosa, seguiremos os passos dos caminhantes de Emaús, como narra o Evangelho de Lucas, né? Como a gente falava agora há pouco. Então é isso que nós queremos, né? Não fazer uma campanha que valorize a polarização, né? A falta de diálogo, mas que ensine o que a Bíblia pede, né? Que Cristo é a nossa paz. Inclusive, é bom a gente sempre lembrar que pela primeira vez na história das campanhas da fraternidade, uma igreja pentecostal vai participar, né? A igreja Betesda, né? Vai participar da campanha da fraternidade, já faz parte do CONIC, né? A Aliança Batistas do Brasil também em 2016 entrou no CONIC. E aqui em Santarém, né, pelo que eu já vi, é muito bonito o roteiro que está se preparando para a abertura. E também as igrejas que irão participar, né? Além da Igreja Católica, a Igreja da Paz também irá participar. A Igreja Assembleia de Deus, eu não recordo qual é o ministério da Assembleia de Deus que vai participar. Madureira, Ministério Madureira parece, né? Que estará conosco participando da abertura da campanha da fraternidade aqui em Santarém, né? Para além da Arquidiocese de Santarém também, né? Nas cidades vizinhas. E a gente precisa avançar no diálogo, Augusto, no diálogo com quem pensa diferente. A gente vê tanta polarização hoje, quando, por exemplo, politicamente alguém não concorda contigo, alguém não concorda comigo, já te trata como inimigo, né? E não era para ser assim, né? Era para a gente ter o diálogo, né? Quais são os teus pontos de vista? Quais são meus pontos de vista? Né? Falar de política é sempre bom, né? Porque a gente vai afunilando as ideias, né? E a gente vai perceber que a gente está em busca de uma mesma sociedade, né? Alguns estão em busca de uma mesma sociedade, outros estão em busca de uma sociedade mais violenta, né? Querem essa sociedade mais violenta, né? Querem que o povo de fato agonize na cruz, né? Não quer que o povo ressuscite, mas quer que o povo só agonize na cruz, né? A questão das vacinas, né? Os governos fazendo graça da cara do pobre, né? Dos quase 300 mil mortes já. E aí a gente vê muito os governos, sabe, de tantas esferas, de todas as esferas, fazerem a basofa da cara do pobre, levarem o pobre à basofa, sabe, como se não tivessem dignidade de vida, como se eles nunca tivessem dignidade de vida. Sim. Então a gente vê que a campanha desse ano não quer que só nós trabalhemos nela, porque é o tema desse ano, mas não dá continuidade, né? Fazer essa inclusão, como no nosso linguajar do dia a dia, essa parceria, que de fato nós tenhamos essa parceria de caminhar junto, não porque nós estamos trabalhando esse ano na campanha da fraternidade que é ecumênica, mas trabalhar assim, todo tempo, toda hora, nesse ecumenismo, né? Respeitando, escutando, dialogando, amando. E o ecumenismo, como a gente falava lá no início, a gente percebe no cartaz, né, que tem aqui o indígena, tem o ribeirinho, né, tem o operário, mas eu ainda senti falta neste cartaz do Pai de Santo. Eu ainda senti falta nesse cartaz do Pai de Santo, justamente porque a gente está falando em ecumenismo, né, está falando em abertura, mas assim a gente vê também nessa abertura da ciranda, né, que todas essas pessoas podem entrar, né? Mas a gente precisa dialogar também com as religiões de matriz africana,
né? Porque elas são importantes para o crescimento da paz, para o crescimento da cultura de paz, né? E quando a gente prega Cristo, a gente também está falando do crescimento da cultura da paz, né? Porque Ele é a nossa paz e Ele veio pregar isso. Então, como você falou, né? Não está, mas a nossa ciranda está aberta, né? Para incluir a participar. Então, a campanha da fraternidade é uma grande iniciativa da igreja no Brasil, né? Então, nós podemos dizer que é uma campanha de evangelização popular. Sim, né? sim, com certeza. Né? Pode falar. É uma campanha de evangelização popular, como toda evangelização deve ser, né? Toda evangelização deve ser popular, né? Então, quando a gente vê que a campanha da fraternidade, ela vem na época da quaresma, ela é mais enfatizada na época da quaresma, mas ela dura pelo ano todo, né? Todas as campanhas da igreja no Brasil vão ser pautadas na campanha da fraternidade. A campanha da evangelização lá no Natal vai ser pautada na campanha da fraternidade. A campanha missionária que acontece no mês de outubro é pautada na campanha da fraternidade, né? Então, a gente percebe que a igreja não realiza apenas a campanha da fraternidade, né? Mas realiza também outras campanhas do mesmo cunho, né? De cunho popular, de cunho de comunitariedade, né? De missionariedade e de diálogo também, né? De diálogo para que a gente possa construir uma cultura de paz na nossa sociedade, para que a gente possa fazer também uma sociedade que dialogue mais, que supere as polarizações, para que a gente possa chegar de fato no reino definitivo. De fato, então a gente caminhando juntos assim, nós chegamos no norte, né? Para cada um. E uma das coisas que a gente escuta muito assim, trabalhando, claro, sempre da temática da campanha deste ano, é uma das falsas notícias que fortalece a violência retórica, que é os direitos humanos só para os bandidos, né? E isso deve ser bem trabalhado. Os direitos humanos não só são para os bandidos, né? São para qualquer pessoa. Então a gente precisa trabalhar isso também, esse conhecimento. Os direitos humanos, eles são justamente para trabalhar com pessoas desde os ricos aos pobres, né? Por isso que a igreja defende os direitos humanos, né? Por isso que a igreja não quer que os presidiários tenham uma condição precária de vida lá na cadeia. Porque apesar que eles cometeram algum delito aqui fora, isso não quer dizer que eles lá dentro mereçam passar fome, ou que eles mereçam dormir em algum local que seja insalubre. Eles precisam ter dignidade de vida, eles são seres humanos. Fizeram coisa errada aqui fora? Fizeram, sabe? Mas Jesus Cristo vem justamente dizer: eu estive preso e tu foste me visitar, né? Eu estive preso e tu te preocupastes comigo, né? Então, quando você percebe essas polarizações, e são justamente esses discursos que vêm de classes mais altas, né? de classes mais ricas, influenciam a cabeça do pobre, né? Influenciam a mídia, por exemplo, influencia muito, né? Ao dizer que os direitos humanos, as mídias sociais também, né? Porque são mídias alternativas, então as fake news estão aí, né? À torta e à direita, dizendo que os direitos humanos são para bandidos, né? São para vagabundos. E, na verdade, os direitos humanos são para todos, né? Para todas as pessoas, não só de bem, sabe? Não só de bem, porque é tão ruim a gente falar: eu sou cidadão de bem. Sou cidadão de bem, mas eu desejo comprar uma arma, né? Para quando alguém chegar na minha casa eu matar. Que cidadão de bem é esse? E geralmente as pessoas que pregam isso estão na igreja rezando o terço, sabe, Augusto? É uma contradição enorme, porque Jesus Cristo em nenhum momento pregou isso. Jesus Cristo em nenhum momento pregou inimizade. Jesus Cristo em nenhum momento pregou divisão, pregou muros. Pelo contrário, Jesus Cristo recebeu a prostituta. Jesus Cristo, lá agonizando na cruz, perdoou o Dimas, não foi? Que ele pediu para Jesus para que, quando Jesus estivesse no reino, para que ele lembrasse dele. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus não criou muros, Jesus não criou barreiras. Pelo contrário, Jesus criou laços, né? Jesus criou laços, Jesus criou cirandas, Jesus criou diálogo, criou conversa, criou comunidade,
né? E ele nos pede para que a gente faça a mesma coisa hoje, né? Olha o que os Atos dos Apóstolos lá diz, né? Que todos reconheciam os cristãos porque eles se amavam. Será, Augusto, que a gente está sendo reconhecido hoje porque a gente se ama? Não seria para ser a marca do cristão, a marca mais forte do cristão, o amor, né? Além do sinal da cruz que a gente faz, mas o amor não seria a marca mais forte do cristão? Porque eles tinham tudo e repartiam entre si, e não havia necessitados entre eles, diz lá nos Atos dos Apóstolos. E aí a gente diz hoje, quando o pobre recebe uma ascensãozinha social, a gente diz logo: tá dando dinheiro para vagabundo, vai trabalhar, não sei o que, tá recebendo bolsa do governo. Que na verdade esse governo de hoje nem dá mais bolsa, né? nem liga mais para o pobre, né? Mas quando a gente percebe isso, que há cristãos que falam contra o pobre, é porque não compreenderam ainda o projeto de Jesus Cristo, que os prediletos são os pobres. Os prediletos do reino de Deus são os pobres, são os marginalizados. É a prostituta, é o órfão, hoje é o LGBT, hoje é a mulher marginalizada, que é abandonada com o filho, que é abandonada pelo marido. Hoje a marginalizada é a mulher negra, é a mulher LGBT, é os indígenas que estão sendo massacrados por cuidarem de sua terra e o capital querer tomar com uma veemência muito forte. Então o reino de Deus tem predileção para essas pessoas, né? Eles são os prediletos do reino de Deus, e justamente é com eles que Cristo quer que a gente construa essa paz também. Mas a gente também precisa construir a paz com os que têm dinheiro, com os que têm um poder aquisitivo maior, justamente para lhes converter de que eles estão tirando comida da boca de quem precisa, eles estão tornando o mundo cada vez mais miserável economicamente, porque cada vez mais nós vemos gente passando fome. E não dá para ter paz, Augusto. A gente não pode falar de paz. Não dá para a gente ter paz, viver no mundo de paz, enquanto tiver uma pessoa passando fome. Não dá, porque isso sempre vai nos inquietar. Aí nós podemos nos fazer a pergunta: será que de fato eu estou trilhando este caminho que leva a Jesus Cristo, caminho de paz? Eu estou sendo esse caminho de paz? Será que eu estou fazendo esse compromisso de juntar, de unir, ou eu estou fazendo o compromisso de dividir, né? A gente tem que fazer essa nossa ressonância, temos que nos olhar. De fato, eu estou andando aqui visando a melhoria do outro, a melhoria do próximo. Se de fato eu estou arregaçando as mangas para que eu tenha o mesmo direito que você tem, que eu tenha um direito que o LGBT queira, que a lésbica, o gay, como a gente queira falar, que o negro tenha. Será que eu estou fazendo este caminho, andando num caminho só? Ou não, eu estou visando só a mim, ou só uma classe, ou só uma pessoa? Tem um padre hoje que é muito conhecido lá em São Paulo, e aqui ele se tornou conhecido no Brasil também, e é um grande amigo meu, padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti ficou conhecido como o padre das marretas, né? O governo de São Paulo colocou pedras em um viaduto para os moradores de rua não deitarem ali, né? E o padre Júlio Lancelotti foi muito corajoso, Augusto, de pegar aquelas marretas e quebrar aquelas marretas da divisão. E quebrar aquelas pedras da divisão, na verdade. Porque aquelas pedras estavam criando desigualdade. Era o único lugarzinho que eles tinham para dormir naquela noite, e vem um governo perverso e faz isso, sabe? A prefeitura de São Paulo coloca pedra no viaduto justamente para que as pessoas não durmam, sabe? Não possam pelo menos ter uma noite de aconchego, se é que a gente pode chamar isso de aconchego, sabe? Então, o padre Júlio Lancelotti é o cara que dialoga, sabe, com a população de rua, é o cara que dialoga com a população LGBTQI+, principalmente com os LGBTs que moram na rua. Ele tem muito esse diálogo com eles.
Mas você pensa, Augusto, que o Júlio Lancelotti, ele é amado sim por muitos, né? Mas ele também é muito odiado porque faz o bem. Porque fazer o bem incomoda também, né? Porque fazer o bem vai nos instigar a tantas coisas. Porque se a gente só faz o bem quando a gente se sente incomodado com algo, né? A gente faz o bem quando a gente percebe, principalmente o bem cristão, esse bem que a gente busca todo dia construir, porque não basta ter fé, né? Isso a gente precisa falar sempre. A fé para entrar no reino de Deus não basta. A gente precisa lembrar lá do bom samaritano, né? Que os bandidos pegaram o rapaz, né? Bateram, que só passou 2 pessoas que eram ligadas à religião, não fizeram nada, e quem foi fazer foi justamente o samaritano, né? O samaritano que naquela época era visto como uma das piores pessoas da sociedade, né? Então, o criar comunhão é justamente isso, né? O fazer o bem sem olhar a quem, né? O se desprender pelo bem. Quando a gente vê, por exemplo, a imagem de Cristo crucificado, a gente percebe como é que foi o amor de Jesus. Foi um amor totalmente exagerado, sabe, exagerado. Olha onde ele foi parar, sabe, por nossos pecados, sim, foi parar na cruz por nossos pecados, mas também parou na cruz porque lutou contra o sistema, porque lutou pelo pobre, porque falava com a prostituta, porque desafiou os grandões lá quando queriam jogar pedra na prostituta. Aí ela foi pegada em adultério. E qual foi a pergunta que ele fez? Quem de vocês nunca cometeu pecado que atire a primeira pedra, né? Então, Jesus é o homem do diálogo, é a nossa referência para o diálogo. Não deve ser a nossa referência para a liberação de armas. Jesus não deve ser a nossa referência para gerar ódio. Jesus é a nossa referência para criar paz, para criar diálogo, para criar comunhão. E é assim que deve ser sempre. A comunhão que a gente comunga aqui na igreja é justamente Ele nos dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou nesse pão, para que tu possas agir lá fora, para que tu possas me ver no pobre. O pobre é sacramento de Cristo, né? O Papa Francisco nos diz que Jesus está na palavra, na Eucaristia e no pobre. Então, se a gente tira uma dessas 3 dimensões, a gente está tirando um pedaço de Cristo, né? Não adianta a gente ver Cristo na Eucaristia se a gente não vê Cristo no pobre. Não adianta a gente vir rezar para Jesus Eucarístico se lá fora a gente não age vendo a situação do pobre sofrer e a gente não fazendo nada. Pelo contrário, achando que aquilo é normal. Como você diz, né, Marcos? Então, a gente nota que é muito fácil nós colocarmos, ou melhor, nós se desprendermos desses ensinamentos de Jesus Cristo e colocar no centro conflitos, fofocas, intrigas, e esquecer que Cristo é o centro, é esse norte, né? Esquecer que Cristo nos ensina a respeitar, a amar, né? Que Cristo é a maior prova de amor. E nós esquecemos disso. Nós preferimos excluir Ele do centro e colocar todo tipo de coisa que não soma, mas que afasta, divide. Então nós precisamos de fato olhar: eu estou errado, eu preciso escutar, eu preciso dialogar, como nós já colocamos. Eu preciso entender o outro, mesmo que a ideia dele não seja a mesma da minha, né? Eu preciso olhar com o outro com o mesmo olhar de compaixão, né? Eu preciso cuidar do outro, né? Independente se me tratou mal, ou porque às vezes eu vou tratar bem do outro porque ele me trata bem, né? Porque eu tenho afinidade do outro. Não é assim. Centro, vamos lá, trabalhar o que Cristo nos ensina, né? E Cristo nos coloca, né? Cristo nos prepara essa mesa para nós estarmos comungando dele. Que coisa bonita, né? Mas que nós respeitamos as outras pessoas também, que é o que está faltando, né? Nós trabalhamos no nosso dia a dia de hoje com o povo, mas às vezes nós só somos palavras, não temos atitude, né? E antes da gente continuar, só mandar um abraço aqui para a galera que está assistindo.
a Angélica, né, Gama, lá da comunidade de Nossa Senhora da Glória, lá no bairro da Conquista, está assistindo. Cláudio Ibrahim aqui do São João Batista. Lucas Tupinambá, um grande amigo meu que é um grande lutador pela causa dos povos indígenas também. E o Paulo, olha o Paulinho está assistindo a gente, legal, bacana. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, né, nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo sobre a campanha da fraternidade. Então, aquele abração para vocês que nos acompanham. Sintam-se todos bem-vindos, você que está chegando agora. Isso é muito, muito importante para nós. Então, sintam-se abraçados virtualmente. É um tempo que a gente sofre por não poder estar abraçando, estar conversando, né? Nós que somos tão acostumados a estar no meio do povo. Como a gente diz, nós somos da pipoca, né? Então a gente gosta de estar naquele calor humano, mas visando isso. Isso que nós queremos colocar. É um tempo difícil, sim, como trabalha a campanha da fraternidade. Incluir, mas trabalhar para a vida com o próximo, né? Que coisa que nós estamos vendo no nosso dia de hoje, né? Que uns fazem para melhorar, os outros fazem para derrubar. Então, nesse tempo de pandemia, nós de fato vamos nos colocar mais uma vez à prova, desde o ano passado, né? Participar desse tempo quaresmal de jejum, oração, né? Solidariedade. Será que de fato nós vamos conseguir fazer isso nesse tempo de conversão? Será que eu vou conseguir me converter de fato? É uma pergunta que a gente tem que fazer diariamente, né? E quando a gente vê aí alguns grupos, né, falando contra a campanha da fraternidade, a gente precisa também rezar por eles, né? Para que eles se convertam. Né? Estão falando contra o Colegiado de Bispos do Brasil, estão falando contra a CNBB, né? E a gente precisa rezar para essas pessoas, para que elas se convertam, para que elas sejam tocadas pelo Espírito, para que o Espírito possa dizer, olha, reza, mas age, sabe, o caminho é por aqui, né? E que a gente tenha uma campanha da fraternidade, um tempo quaresmal, muito propício, Augusto, para que a gente possa rezar nesse tempo de jejum. É um tempo sim que a gente deve mergulhar no interior dos nossos sentimentos, no interior da oração, com sobriedade, né? É sempre bom falar isso, né? Mergulhar na quaresma, nesse espírito de oração, com sobriedade, para que mais tarde a gente possa, lá na Páscoa, proclamar com muita firmeza e muita fortaleza o aleluia, né? Que vai ressoar, vai voltar a ressoar em nossos ouvidos e em nossos corações. Então, visando o nosso tempo, esse tempo de pandemia, um tempo triste, sim, né? Muitas perdas, muita gente conhecidas indo embora por essa doença, mas que ao final nós possamos chegar no final. Eu venci, e aqueles que foram mais vencedores do que nós, né? Porque eles passaram por isso, sofreram, mas que nós esperamos que estejam no lugar bom. Então, a gente vê assim que a campanha da fraternidade desse ano não deixou de fato a peteca cair. De fato, elaboraram esse diálogo, esse dinamismo, claro, de um modo diferente, né? Não puderam estar reunidos, né? Como diz os discípulos de Maús, estar reunido ali com Jesus, porém usar os recursos do dia de hoje. Eu acho que isso está sendo muito viável, muito louvável, Marcos, para nós, né? Usar os recursos que nós temos da internet, tantos aplicativos aí para fazer aquelas salas de reuniões e sim, tá evangelizando, não desmorecendo, nem nos entristecendo, que é uma coisa que nós temos que trabalhar todo dia. Cada dia são notícias e notícias, várias, milhares de pessoas vão, centenas assim, e a gente fica assim, meu Deus, precisamos sim trabalhar sobre isso, né? Esse ecumenismo de fato, trabalhar esse amor. E aqui
eu ouvi alguns comentários, né? Infelizmente, a gente vai na página da CNBB e a gente vê cada comentário assim que a gente fica entristecido, sabe? Aí o pessoal perguntando, mas não tem nenhum padre, não tem nenhum católico representando a igreja no CONIC. Tem sim. Tem o padre Patrick Samuel, tá? Que ele representa a igreja católica lá no Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E também tem o padre Oscar Beoso. Ele não está representando a instituição da Igreja Católica, né? Mas ele está representando o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, que é o CESEEP. Né? Então nós temos sim 2 padres, temos 2 sacerdotes católicos que estão ajudando, né, na construção da campanha da fraternidade deste ano. Então a conversa está muito boa, está ótima. Claro que nós não podemos se aprofundar muito dentro do tema da campanha. Claro, nós queríamos então aqui só para dar um engajamento assim, para continuar, para nós chegarmos no final dessa conversa, dessa grande conversa, né? Que era para ser meia hora, né? Não é isso? vai rolando. Então, nós devemos expressar essa comunhão com todos os povos, todas as religiões, etnias, e assim, né, de fato, olhar, eu estou colaborando ou eu não estou. Sim. Né? Vivenciar esse tempo de quaresma, sim. Mas não é porque nós vamos entrar na quaresma. Então tem um ano todinho para nós estarmos nos vendo e nos perguntando, né? Eu estou andando nesse caminho. Então a gente precisa ter esse dom do carisma também. Sim, justamente. E para que a gente possa se converter um pouquinho mais na hora que a gente for rezar, né? E para que a gente vá refletir, eu sou muito do espírito de Santo Inácio de Loyola, né? Da reflexão, né? Amar a Deus em todas as coisas. Eu recomendaria, além do texto base da campanha da fraternidade, para que nessa quaresma a gente pudesse rezar e a gente pudesse refletir também a encíclica, a última carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que ele vem falar sobre a fraternidade e a amizade universal, né? Ou seja, cabe também nessa quaresma, cabe também junto com a campanha da fraternidade, e também para que a gente possa refletir um pouco também sobre a exortação apostólica querida à Amazônia, porque é um tempo de conversão. A gente precisa também ver para a nossa igreja para o que ela precisa de fato ser convertida. Então a querida Amazônia tem 4 sonhos do Papa Francisco, que ele nos diz: olha, eu sonho uma igreja assim, eu sonho uma Amazônia assim. Então é bom para a nossa conversão também, Augusto. Como igreja católica, a gente estudar os documentos pontifícios, principalmente esses últimos do Papa Francisco, né, que vem nos chamando a uma igreja em saída, a uma igreja de conversão pastoral, a uma igreja samaritana e a uma igreja com cara mais amazônica também. Sim, de fato, vivenciar, praticar, né? Então assim, olhando o contexto da campanha da fraternidade desse ano, nós devemos de fato animar o engajamento, as ações concretas ao amor próximo, né? Nós devemos fazer isso, concretizar de fato esse amor ao próximo e promover conversão, a cultura do amor, né? Precisa-se, nós precisamos cultivar esse amor. Sim, e o amor precisa ser cultivado a todo tempo, né? A todo momento, desde a celebração eucarística até lá no nosso trabalho, né? Até nas nossas ações de caridade, nas nossas ações caritativas, nas nossas pastorais sociais, né? E a gente precisa de fato vivenciar esse amor, né? O amor não um amor superficial, mas o amor de fato que nos leve a não apenas chorar, mas também a lutar pelo que a gente chora, né? A lutar pelo que nos incomoda, a lutar pelo que nos deixa indignado, contra o que nos deixa indignado, na verdade, né? A lutar contra o que nos deixa indignado, contra tanta pobreza, contra tanta corrupção que a gente ainda vê no Brasil. Isso é uma realidade muito próxima.
Muito, muito né? próximo. Não adianta a gente falar, não, isso não vai acontecer aqui. Não, isso é uma realidade próxima. Muito, 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 muito. Então, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido se fez unidade. Fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Então, Marcos, eu agradeço a tua presença aqui. Eu que agradeço. Agradeço muito, muito, muito. Foi uma conversa muito esclarecedora para nós, para o povo que nos assiste. Muito obrigado também. Você está aí conosco. Vou deixar os teus agradecimentos. E só agradecer mesmo por esse teu tempo tirado aqui conosco, né? Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Augusto, agradeço a galera da Pascom que está aqui conosco, o Thiago e a Luana, né, que é a nossa coordenadora da Pascom também aqui, juntamente com o Thiago, né, e os demais que não estão aqui, né, mas que é uma turma guerreira, né, que em todas as celebrações está procurando levar para você as lives das celebrações. Então, muito obrigado pelo convite, Augusto. E estender meu abraço também a toda a Arquidiocese de Santarém, a todas as religiões cristãs, a todos os irmãos e irmãs de outras religiões e aos irmãos e irmãs também que não têm religião, que não creem. Vocês são chamados para essa grande ciranda do diálogo, da campanha da fraternidade que está se propondo esse ano. Possamos de fato vivenciar. Lembrando, amanhã às 19h30, celebrações das cinzas. Claro, de um modo bem diferente. Você vai ficar na sua casinha, na sua igreja particular, respeitando todos os decretos, distanciamento. Amanhã a nossa celebração é às 19h30. Será transmitida pela essa página da área pastoral São Simão Pedro. Então é você convidado a participar deste momento conosco. Nossas celebrações estão sempre sendo divulgadas em nossas páginas. Então você é o nosso convidado a participar desse momento da Quaresma e abertura da campanha da fraternidade amanhã. Sim. Amanhã a abertura da campanha da fraternidade aqui na nossa comunidade, mas também na sexta-feira a abertura ecumênica da campanha da fraternidade, em Santarém. Então, nosso muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Sou caminhar.